A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Eric, estamos aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, em Cariacica, Espírito Santo. Estamos aqui para poder lecionar a aula de número 2, para vocês juvenis, para você também que nos acompanha. E eu estou aqui também acompanhado com os meus professores, né, meus comentaristas, né, Fernando. Paz do Senhor juvenis, mais uma aula abençoada com esses professores aqui, abençoados. Né, Giliana? A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. Fique conosco, já fez sua oração? Eu sou a Giliana, esposa do pastor Eric. Paz do Senhor, juvenis, sou a Camila e é um prazer estar aqui. Amém. Então, você ainda que não compartilhou esse vídeo, não deu o seu like, faça aí neste momento, curte aí esse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Que é importante aí para nós compartilharmos também a respeito da palavra do Senhor nesse exato momento. Então, vamos iniciar a nossa aula com oração, amém? Fernando, ora para a gente iniciar. Amém. Senhor nosso Deus, eterno Pai, te agradecemos por mais esse dia de vida que o Senhor tem nos dado, por mais esse tempo gracioso em Tua presença. Que Teu Espírito possa estar transbordando sabedoria e conhecimento sobre a vida de todos que estarão aqui, Senhor, tanto ensinando, tanto ouvindo. Abençoe cada juvenil, Senhor, da nossa igreja, cada visitante, Senhor, que está acompanhando essa aula em qualquer lugar do mundo. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações e trazer mudança, Senhor, transformação. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Paz do Senhor juvenis, meu nome é João Antônio e estarei lendo a leitura bíblica que se encontra em Daniel 1, do 5 ao 15. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que o fim destes pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com vinho, nem com bebida. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois porque veria ele os votos mais tristes do que os outros jovens da vossa idade. Assim porias em perigo a minha casa para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peça-te os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. Conforme vires, procederás para com os teus servos. E ele constituiu isso, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos da carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Foi isso, juvenis. Vamos voltar com a nossa aula. Fique com Deus, boa aula para vocês. Então, hoje nós vamos dar a lição de número 2, né? Que tem por tema aí a vida em sociedade e as ideologias, né? Juvenis, vocês vêm estudando aí a primeira lição desse 4º trimestre, né? A primeira lição falou um pouquinho sobre sofisma, então vocês já sabem relatar aí, diferenciar a respeito da palavra de Deus sobre os sofismas, e hoje é como se fosse uma continuidade, né? Porque retratando de ideologias, tratando de sociedade, nós vamos ver muito essa questão aí também do sofisma no nosso meio nos dias de hoje. Então, o primeiro ponto aí que a revista nos traz é a sociedade atual, né, Gi? Sim. Então, nós vamos falar aí um pouquinho sobre vivendo em sociedade. Nós vamos relatar um pouquinho, né, Gi, sobre a etimologia dessas palavras, para nós sabermos compreender corretamente. A nossa sociedade atual. O que quer dizer sociedade? Essa palavra vem do latim, que quer dizer societas, e significa associação amistosa com outros, que é um conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações, costumes e o que tem interesse entre si. E constitui isso uma comunidade.
nós temos aqui na nossa igreja uma comunidade, onde nós compartilhamos a ideia, onde nós acreditamos que Cristo é o Senhor, que virá nos buscar, então nós somos uma comunidade. O ser humano é um ser gregário, que quer dizer que necessita de outro, né, para sobreviver. Exatamente. Nós precisamos do outro. Ninguém pode viver sozinho, né? Como nós precisamos da sobrevivência, precisamos dos outros. Assim, lá no Éden, Deus criou Adão, sendo o primeiro homem, e vendo que ele andava só, que não era bom, criou a mulher para ser sua companheira. E daí saiu a primeira comunidade, o primeiro grupo social, que é o mais importante de todos, né? A família. Exatamente. E é por meio da família, né, Gi, que a gente também pode ver que todas as coisas vão ser constituídas em questões de regras, de Sim. ideias, né? Porque é dentro do lar, é com o pai e com a mãe que os filhos passam a aprender Aprende o que tudo, que é uma né? sociedade, uma vida, regras, tudo isso. Aprendemos a iniciar a nossa vida na escola, no trabalho, na faculdade, e aí a gente leva o que a gente aprendeu, né, para essas outras comunidades. Exatamente. Pensando por esse, né, raciocínio que é a verdade, nós vemos tantas famílias destruídas quando há lares, né, que não ensinam seus filhos a verdade, o caminho, não instrui no caminho correto. Nós vemos pessoas que criam outras comunidades fora daí, na escola, na faculdade, Exato. destruindo, né? Continua destruindo. É necessário que o homem viva, então, essa vida em sociedade, né, em companhia, até porque também no mundo que nós temos hoje, né, se nós pegarmos e colocar uma pessoa para viver isolada, essa pessoa vai viver um período de depressão, de opressão, porque o ser humano não foi feito para viver sozinho. A questão toda por que nós falamos então de sociedade hoje? Porque eu ainda sou um pouco novo ainda, né? Ainda sou novo, mas no meu tempo, essas ideologias e essa questão de viver em sociedade era um pouco diferente dos tempos hoje. Então, a sociedade ela vai mudando com o passar do tempo. E o que é uma regra hoje, e que é uma coisa errada hoje, com o passar do tempo, com a sociedade, isso pode virar uma verdade. Ou pode virar já não mais uma falta de lei, ou quebra de sigilos, essas questões. Porque pode passar a ser normalidade daqui para frente. E hoje nós vemos muito isso, né, Camila? Nesse quesito atual. Né? Você que ainda estuda, né? Exatamente. Na escola a gente aprende sobre a sociologia, que é a ciência que estuda os fenômenos da vida em sociedade. E nós vemos que, ao longo do tempo, tiveram vários períodos, né, com sociedades diferentes. Então, a gente teve a sociedade primitiva, a antiga, a medieval, Exato. a moderna e a pós-moderna. E que, ao longo do tempo, elas foram se transformando, elas foram mudando, né, com o avanço da ciência, com descobrindo coisas novas. Então, a gente vê que a sociedade, elas não são estáticas. Elas Exato. mudam ao longo do tempo. Diferente da palavra de Deus, Exato. que é um princípio eterno e imutável. Então, a gente não deve se apegar às mudanças da sociedade, a seguir os padrões da sociedade, porque elas mudam. Então, aquilo que era considerado errado na época dos meus bisavós, na época dos meus pais, hoje talvez não seja, né? Exato. Com as coisas que a gente tem aprendido nas escolas, nas faculdades. Exatamente. Mas diferentemente da palavra de Deus, que aquilo que a Bíblia condenava 1000 anos atrás, ela continua condenando hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. E é exatamente isso, né, Fernanda? Se nós pararmos para ver que a sociedade ela pode ser mutável, né? Ela pode ter essas transformações, né? Na minha época eu já pegava muitas ideologias, muitas questões de tentar contrariar a palavra de Deus. Hoje ainda mais, né? Antes as pessoas eram mais restritas. Uhum. Mas nós sabemos que a Bíblia tem o seu padrão, né? Sim. É um ponto muito específico, né, sobre essa mudança da sociedade ao longo do tempo, pelo simples fato de que, primeiro a gente pegar que tudo sempre girou e sempre vai girar em torno da palavra de Deus. Exato. A pessoa acreditando ou não, Deus sempre vai estar no centro. Né? E da forma que Deus cria, né, o mundo, a população, as pessoas vão se dividindo e vão criando seus próprios costumes. Então, assim, ao longo do crescimento da humanidade, do avanço de todas as coisas, né, da indústria e tudo mais, foi se criando cada vez mais um ciclo diferente da sociedade, aplicando novas
novas regras, costumes, culturas, que com o passar do tempo, né, eu vejo assim, sempre foi de uma forma mais lenta, né, se contrariando a Deus, com ideologias mais lentas, porque o povo não era como o pastor disse, né, eu também peguei essa fase, as pessoas eram mais restritas à mudança. Exato. Então, assim, a gente vivia num tempo que era sempre colocado Deus como centro ali, né? A palavra como centro. Hoje não. Vinha de uma forma mais devagar, hoje a gente observa que é muito acelerado. De uns anos para cá, acelerou de uma forma muito grande essa mudança da sociedade, de culturas, ideologias que foram aplicadas, né? E não só aplicadas em sociedade, ideologias aplicadas dentro da palavra de Deus, né? Como a Camila disse, a palavra de Deus ela sempre foi imutável. Deus é imutável, ou seja, ele não muda, não há sombra de variações nele. O que ele determinou, ele não determinou na criação do mundo. Ele determina na eternidade passada. Foi determinado em seu coração antes de todas as coisas. Pré-estabelecido dentro dele mesmo. Então nós vemos que a sua lei nunca mudou. Exato. As suas ordenanças, a sua verdade sempre permaneceu a mesma. O grande problema hoje é o quê? É aplicar ideologias dentro de algo que é inaplicável. Não tem como mudar e as pessoas estão tentando mudar a todo custo. Por isso nós vemos que, infelizmente, né, os crentes hoje caem muitos enganos, né? Se apostatam da fé por achar, mas eu acho que a palavra não é assim. Eu acho que a aplicação dela é assim. Só que a aplicação que ele põe não é uma aplicação inspirada pelo Espírito Santo. Isso. É uma aplicação colocada por seu próprio coração. E o coração do homem é enganoso a todo tempo. Então, como permanecer, né, fiel, permanecer dentro dos padrões que Deus estabeleceu? É aquele crente que estuda, ama a palavra de Deus acima de tudo. Ele aplica a vida dele baseado no que Deus diz. Então, ele não erra o caminho. Então, o versículo que está em Colossenses capítulo 2, do versículo 6 em diante, diz assim: como recebeste, pois, a Cristo Jesus, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Nele, transbordando em ações de graça. No versículo 8 diz assim: e tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs sutilezas, seguindo a tradições dos homens, e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, e confirmados na fé, porque ele é o cabeça de todo o principado e potestade, ou seja, todo o princípio da sabedoria, do conhecimento, de todas as coisas, sempre esteve em Cristo. Para eu permanecer firme, eu preciso amar a palavra, Cristo, porque a Bíblia diz que o nome dele é Verbo, palavra de Deus. Exatamente. Então, sem isso, é impossível permanecer fiel à Escritura. Exatamente, Fernando. Essas falas suas procedem porque são os nossos padrões bíblicos hoje, e é justamente a continuidade da lição aí, né, que ela vai traçar, então, sobre os cuidados, né, que nós temos que ter com esses padrões sociais. Então, se o autor da lição aqui nos pede esse cuidado, é porque ele está traçando na Bíblia. Então, por que ele fala de cuidado? Se ele traça de cuidado é porque pode acontecer algo que vai ser desagradável ou ruim para nós. Então, ele traça de alguns cuidados. Então, quais são esses cuidados? Que nós não podemos nos moldar de acordo com o que o mundo vive, com essas ideologias, tentando perverter o que é verdade em mentira. E nós sabemos muito claro que Jesus fala claramente, nos deixa escrito, o evangelista João nos escreve isso, que quem é o pai da mentira é o próprio diabo. Então, quando nós tentamos inverter a verdade em mentira, nós estamos sendo usados propriamente dito pelo diabo. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Se nós pegarmos Romanos 12, verso 1, ele vai dizer assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, ele está falando aqui para a gente prestar um culto o quê? Racional a Deus. Então, com o nosso ser por completo. Ou seja, não é com o nosso ser misturado, tendo esse misticismo entre esse socialismo mundano e entre o socialismo cristão, que nós temos também.
né? Você vê muito hoje, você estuda numa escola cristã, né, Camila? Sim. Então você consegue diferenciar e ter essa noção totalmente contrária, né, de uma escola secular para uma escola cristã. Sim. Graças a Deus, a minha escola, ela guarda os princípios bíblicos. Mas, assim, mesmo assim, tem... Tipo assim, a maioria do pessoal da minha sala é crente. Só que são poucos os que vivem. Muitos se amoldam aos padrões do mundo. Muitos se deixam levar. E o mais triste é que são pessoas, tipo assim, filhos de pastores. São pessoas que conhecem a Bíblia. São pessoas que já leram a Bíblia várias vezes, mas não praticam, não colocam em prática a vida. E aí se deixam mudar pelos padrões do mundo. Exatamente. Então, esses são os cuidados. É. Pode ver que são pessoas, às vezes, que conhecem, que são ensinados pelo pai e pela mãe, mas se deixam se levar mesmo assim. Por isso, nós devemos ter esse cuidado. E nós precisamos ser o quê nesse mundo, então, de hoje, na atualidade? Ser agentes de transformação. E como que nós conseguimos fazer essa transformação? É como faz aquele agente de trânsito se nós pegarmos e formos ver lá. Ele está lá para quê? Para ditar a ordem. Ou seja, não deixar com que ninguém descumpra uma lei e uma regra que já existe no Código de Trânsito brasileiro. Ele está lá para isso, para colocar a regra. Então, nós temos que fazer no mesmo quesito. Nós conhecemos a verdade, sabemos da verdade. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a própria palavra de Deus e nela não tem erro. Então, nós temos que ser agente de transformação para essas pessoas que vivem sendo moldadas por esse socialismo pecaminoso. Nós sabemos que o mundo ele é perverso e ele é pecaminoso. Então, nós temos um exemplo muito claro também a respeito de Jesus, né? Que nem todo mundo que está gritando e está indo por aquele caminho é certo, né? Nós temos a história de Jesus e Pilatos, que são a mesma coisa. Nós pegamos um exemplo muito claro. O que a multidão estava pedindo? Era todo mundo, não era um, não era dois, era todo mundo. Todo mundo pedia para crucificar a Cristo. Então, o que Pilatos fez? O que Pilatos fez? Ele seguiu a multidão, que para ele era mais fácil. Era um político, ele dependia da população, então ele foi para todo mundo. Então, nós temos que pegar esse exemplo de Jesus e Pilatos para nós não praticarmos as mesmas questões. Para tentar ir com todo mundo, que todo mundo está gritando, está falando, ou nas escolas, mas todo mundo faz isso, pastor. Todo mundo faz assim. É aquela velha palavra que os nossos pais e mães sempre falavam. O que é? Mas você não é todo mundo. E é exatamente isso, né? Nós não somos todo mundo. Nós somos agentes de transformação direcionado por Deus. E esse é o grande ponto Somos o sal da terra, mas não tem desculpa quando você quer sair do padrão e falar que é sal grosso. É sal, mas é sal grosso. É sal refinado. Não tem nada de sal grosso, não. Exatamente. E como nós estamos falando para juvenil aqui, né, Fernando? Então, a Bíblia também nos traz exemplos, claro, de um jovem que viveu totalmente essa prática e regra de vida cristã. O nome de Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz. Também foi chamado de Beltesazar, o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Em acádio antigo, Beltuzar-Ussur, que significa príncipe sobre a casa de Bel. Ele foi um príncipe judeu, levado cativo pelas tropas do Império Babilônico, em meio à rebelião do povo de Judá. Ele serviu ao rei Nabucodonosor e seus sucessores até o momento que a Babilônia foi conquistada por Ciro o Grande, de 559 a 530 a.C. Daniel, usado por Deus Jeová, interpretou os sonhos do rei, se tornando proeminente no reino da Babilônia. Na história bíblica que conta sobre Daniel, cujo livro leva o seu próprio nome, nenhuma menção é feita sobre o seu nascimento e família. Sabe-se que ele pertencia a uma família nobre judaica. Nada se sabe sobre os primeiros anos da sua vida, a não ser que ele foi levado para a Babilônia ainda na adolescência. Daniel foi preparado para o serviço na Babilônia e ficou no Palácio Real, hoje identificado como sítio arqueológico de Kaz, na margem ocidental do rio Eufrates. O fato de Daniel ter interpretado o sonho com a ajuda de Deus salvou ele, seus amigos e aos demais sábios da morte, e assim trouxe uma função para ele como governador da província e chefe dos sábios, e seus amigos receberam cargos importantes no reino. Daniel só se sobressaiu devido à sua obediência, fé e decisão em Deus. A declaração do anjo a Daniel foi já no final da sua vida. Quanto a ti, vai para o fim e descansarás. Porém, no fim dos dias, erguerás para receber a sua coroa.
indica que sua vida estava chegando ao fim, tendo ele a certeza de ser ressuscitado no último dia. Por isso, faça sua escolha, para que tenhas essa certeza. Daniel é um exemplo perfeito, né, de alguém que estava dentro de uma sociedade, né, de uma cultura diferente da dele, quando Nabucodonosor leva Judá, né, o reino do sul cativo. Ele entra numa cultura diferente, um sistema diferente, nada parecido com o que ele viveu. Mas ele ali e os seus amigos decidem, né, não fazer como aquele povo. E Daniel permaneceu convicto que aquilo ali era o certo e acreditava nisso como verdade. Deus foi tão bom com ele, eu creio que Deus olhou o coração dele, esse é alguém que eu posso confiar. Exato. Tanto ele e os seus amigos. Deus foi tão bom com ele, que ele não ficou apenas, não foi o maior do governante do seu tempo, no tempo de Nabucodonosor na Babilônia, mas também no Império Medo-Persa. Foi governador em 2 impérios, babilônico e Medo-Persa. Ele não negociou as verdades, o costume que ele foi criado, do que ele sabia que era verdade. Ele não foi na onda de, como eu creio, de muitos do seu povo, quando estavam ali naquela cidade, que começou a adorar outros deuses, começou a se portar com outros povos, fazer como outros povos, como foi assim ao longo de toda a história de Israel. Sim. Ele permaneceu fiel a Deus até o fim. E isso trouxe a ele consequências maravilhosas. Quando a gente fala de Daniel e de seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, a gente está falando de homens que não se curvaram diante de uma sociedade corrupta, idólatra, que praticava costumes que eram contrários à vontade de Deus, mas permaneceram fiéis. E nisso a gente vê, como o pastor Eric falou, né, agentes de transformação. Ele não pode ter transformado toda a Babilônia, mas o coração de um homem foi transformado. A gente sabe que Nabucodonosor nunca mais foi o mesmo, depois que conheceu esses jovens. Exatamente. Nunca mais foi o mesmo. Porque era tão verdadeiro aquilo que eles pregavam, aquilo que eles viviam, que ele viveu e viu com seus próprios olhos que Deus era o único Deus. E da boca de Nabucodonosor saiu: não há Deus que possa livrar como esse. Sei bem que o Deus de Daniel é o único Deus. E assim se portou até o fim. Então, assim, nós vemos uma mudança, um episódio muito interessante. É que nós vivemos numa sociedade completamente hostil e contrário à vontade de Deus. E as pessoas podem dizer: mas hoje está mais difícil. Hoje temos o acesso à informação como eles não tinham antes. Mas naquela época era muito pior, né? Se olharmos bem, era muito pior. Nós vemos um episódio que Nabucodonosor constrói uma estátua de ouro e diz que quem não se prostrar diante dela deveria ser morto, lançado na fornalha de fogo. Todo mundo se prostrou quando os instrumentos tocaram, de menos 3 jovens. 3 jovens que não se prostraram a essa estátua. Foram lançados na fornalha? Foram. Morreram? Não. Glória a Deus. E isso é muito poderoso, porque quando ele está vendo aqueles 3 rapazes jovens ali, intactos, andando pelo fogo, ele olha e vê: lançamos 3 jovens, porque estou vendo 4. E o 4º é semelhante ao filho de uma divindade. Glória a Deus. Então nós vemos, isso muda a vida das pessoas. Permanecer fiel à palavra de Deus tem um custo maravilhoso. Tem uma consequência maravilhosa, que é a transformação genuína de pessoas. Elas olharem para você e ver: esse aí é diferente. Ele transborda paz, segurança, poder. Nele eu sei que eu vou encontrar uma resposta para a minha vida, que é a palavra de Deus. Então não precisa entrar na mão do mundo, anda na contramão, que você vai fazer diferença na vida de alguém. Tá, glória. Trazendo para nossa realidade, eu tenho certeza que acontece isso. Quando nós estamos relatando algo da Bíblia, alguns ainda incrédulos se questionam: mas foi no tempo da Bíblia. Mas nós hoje vivemos isso, vivenciamos. Vocês que estudam, vivenciam isso. No meu tempo, como eu estava aqui contando, no meu curso
De 100% da sala, 70% da sala me virou as costas, porque eu não dava cola, porque eu não pegava cola, porque eu não aceitava traições na sala de aula. E eles falavam, esse curso é o pior de todos. Sim, mas eu não me deixei levar. Foi difícil, não foi fácil. Quantas vezes eu saía sozinha da escola, quantas vezes eu chorava pelos cantos, sem meu esposo até saber, porque sofria coisas dentro da sala, e vocês vivem isso hoje. Então, não foi só com Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês vivem isso em sociedade. Então, não precisa, né, querer ser igual eles para não ser deixado de lado, né? Até mesmo dentro da família, como nós sofremos, né? Sim. Quantas vezes fomos em churrascos, em reuniões, e éramos chacotas, não é mesmo, Eric? Exato. Éramos chacotas da família. E por não nos rendermos e fomos obedientes a Deus, para nós é fácil? Não é fácil, é difícil mesmo, mas a gente prefere viver com Jesus, porque a paz que Ele nos traz, a segurança, a cobertura e tudo mais que Ele nos deu, que não é só ouro, prata, dinheiro, riqueza. É uma vida com Cristo mesmo, uma vida santa, remida por Cristo, vale muito mais do que tudo isso. E nós somos jovens, né? Exatamente. Somos jovens. E esse final, alguns finais de semana atrás, nós tivemos a experiência de poder compartilhar em uma casa onde havia bebida, né? Onde a gente chegava lá era sempre as mesmas coisas. Xingamentos, né? Muita bebida, muita coisa que não envolvia o Senhor. A gente foi convidado para estar lá. Dessa vez a gente foi em jejum e oração, estivemos lá. E como nós conseguimos pregar o evangelho? Deus usou a minha filha para colocar o louvor que nós temos cantado aqui na igreja, Holy Forever. E através desse louvor a gente foi aberta uma porta em que ali brotou uma semente. Isso aí. Nós Glória a conseguimos Deus. notar, foi notório, né? Sim. Depois entrou outras playlists automaticamente de louvores e a pessoa que estava conosco ali naquele ambiente simplesmente deixou. Enquanto nós não saímos, ele parou de beber, sentou para conversar, mudou o clima do lugar. Então, assim como Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu senti essa presença do Senhor naquele lugar. E vocês também podem sentir essa presença se vocês aceitarem a não se misturar, a ser realmente o sal da terra, no meio daqueles que querem que vocês, né, vão pra modinha, né, tudo modinha. Não andem com a modinha, andem com Jesus, escolha Jesus, não é mesmo? Olá, queridos. Vamos pensar um pouco sobre a fidelidade a Deus em meio às mudanças do mundo. A sociedade, os direitos, os costumes mudam constantemente por causa da pecaminosidade do homem. O coração do homem está à procura constantemente de novas aventuras, de novos desejos, e isso faz com que eles mudam gostos e percepções. Mas os fiéis a Deus, como Daniel, eles decidem não se contaminar com essa cultura. Não importa se ela muda seus valores, não importa se ela muda seus direitos, não importa se elas mudam seus comportamentos, nós vamos continuar obedecendo unicamente às Escrituras. Aquilo que a Escritura diz que é certo, porque a Escritura é a base dos nossos absolutos morais. Nós não nos guiamos pelos sentimentos, nós não nos guiamos pelo gosto da sociedade, nós não nos guiamos pelas verdades que os homens sem Deus acreditam. Nós nos guiamos unicamente pela palavra de Deus, que são os valores absolutos, eternos e imutáveis, e nós vamos escolher e não se contaminar com essa cultura, mas obedecer a Deus, e por isso nós seremos recompensados e ajudados por Deus. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, então. Mais um conhecimento vindo do nosso pastor aí. Depois disso, para nós encerrarmos aqui, né? Terceiro ponto, não abra mão da verdade. Ou seja, ponto importantíssimo. E eu gostaria de começar esse ponto com uma pergunta para Camila. Camila, como viver hoje nessa sociedade impura de maneira pura? Bom, acho que primeiramente a gente tem que saber a nossa identidade, a gente tem que saber de onde viemos e para onde vamos e agir como tal. Se eu pertenço ao céu, eu devo agir como alguém que pertence ao céu. Como Daniel, ele sabia que não pertencia à Babilônia, ele estava em Babilônia, mas ele sabia que não pertencia à Babilônia, ele sabia das origens dele e ele permaneceu firme às origens dele. Então eu acho que o principal ponto que a gente tem que para nos deixar de contaminar é saber nossa identidade e agir como tal. Meu Deus. Glória a Deus. Exatamente. Glória a Deus. É exatamente, ser a luz, né,
e sal dessa terra, né? Nós somos esse tempero, nós somos essa luz porque nós carregamos Cristo, Glória né? a Deus. Não porque temos glória em nós. Importante para nós frisarmos aqui e fecharmos, que o tempo já foi, é que Jesus ele cumpriu a sua missão. Jesus veio com uma missão: morrer para poder redimir toda uma sociedade, poder redimir todo um povo. E Jesus cumpriu essa missão. Só que quando Jesus ascendeu ao céu, ele não levou os seus discípulos que andavam com ele aqui. Mas ele fez o que com seus discípulos? Deixou ele aqui. Por quê? Para eles viverem justamente em sociedade, para poder levar a palavra de Deus para essa sociedade. E através desses discípulos, a palavra chegou até nós. Glória e hoje a nós somos Deus. alcançados por ela. Glória a Deus. Então, não negocia juventude. Vou chamar vocês de juventude. Vocês gostam de chamar de jovens? Então, não negocie a palavra de Deus. Não negocie os princípios de Deus. Porque no final, vale a pena. Faça como Daniel e Deus honrará você para todos sempre. Amém? Amém. Então, chegou um momento também importante agora da nossa aula, que é o nosso período ofertório. Então, tá aparecendo na tela aí os nossos e-mails para poder ofertar, né? De quais são os nossos meios de oferta. O Pix, o PicPay, pode entrar na campanha do 1000 Valentes, eu gosto muito dessa campanha. Fazer seu boletim, compartilhar para nós comprarmos esse espaço maravilhoso, para mais eventos, né? Exato. Lembrando que os nossos eventos é gratuito, então não perca a oportunidade. Quando a gente lançar na rede, aparece, vem se divertir com a gente, ouvir a voz do Senhor Jesus, né? Não é só uma diversão, né? Ouvir a palavra, ensinar e viver em comunidade. Glória a Deus. Então, vamos lá ofertar em nome de Jesus. Amém. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. Não importa o que vão pensar de mim. E aí, juvenis, tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o nosso conteúdo de hoje. Então, vem comigo para a nossa primeira pergunta. Primeira pergunta: qual o significado do termo sociedade? Alternativa A, que não se associa com os outros. Alternativa B, associação amistosa com os outros. Alternativa C, associados a Cristo. Ou alternativa D, sem associações. Vamos lá? Tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta com certeza é a alternativa B, associação amistosa com os outros. Segunda pergunta: qual o nome da ciência que estuda os fenômenos da vida em sociedade? Alternativa A, teologia. Alternativa B, geografia. Alternativa C, sociologia. Alternativa D, filosofia. Vamos lá, mais uma vez, tempo na tela. E olhando aqui para o relógio do meu celular, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa A, teologia, meus parabéns porque você errou, porque na verdade a alternativa certa é a C, que é sociologia. Terceira pergunta: qual o nome do jovem que viveu na Babilônia, mas não se corrompeu? Alternativa A, Oséias. Alternativa B, Paulo. Alternativa C, Samuel. Alternativa D, Daniel. Vamos lá? Mais uma vez, responde no chat.
Muito bem, acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat aí, Juvenis, e principalmente tenha colocado a alternativa D, que é a resposta correta, que é Daniel. E agora, finalizando, indo para a nossa quarta e última pergunta, o que Daniel fazia nas horas mais difíceis? Alternativa A, buscava a Deus. Alternativa B, deixava as coisas de Deus em segundo plano. Alternativa C, comia dos manjares. Ou alternativa D, dormia até mais tarde para não ver as lições da EBD. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E acabou nosso tempo, e se você respondeu a alternativa D, dormir até mais tarde para não ver as lições da EBD, isso me preocupa um pouco. Não sei se você está vendo agora para estar respondendo isso, mas você errou, porque a resposta certa é a alternativa A, buscava a Deus. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham tanto respondido as perguntas e também tenham absorvido um pouco mais do conteúdo da nossa aula de hoje. É isso, fiquem na paz e tchau! Glória a Deus. Concluindo então, uma frase aqui para nós encerrarmos, e eu vou deixar a minha aqui já para poder compartilhar com vocês. Todo governo humano é passageiro. Fernando. Como as sábias mães desse mundo são inspiradas por Deus, Agora. eu vou dizer a mesma coisa. Você não é todo mundo. Camila. Viva segundo a cultura do céu. E a minha é mude o ambiente, não deixa o ambiente te mudar. Glória a Deus. Então, Fernando, ora pra gente encerrar, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez glorificamos ao Teu nome por mais essa aula, Senhor, maravilhosa. Porque o Senhor falou profundamente aos nossos corações. E assim, Senhor, que essas palavras não sejam vazias aos corações, como elas não são, mas elas possam brotar, Senhor, um sentimento, decisões que possam mudar, Senhor, o coração de todos que estão ouvindo, Senhor, para que mudem toda uma sociedade, para que vivam segundo os Teus preceitos, vivam segundo a Tua vontade. E assim, Senhor, inicie um avivamento, Senhor, para que mude a história, Senhor, da humanidade. Senhor, que o Senhor possa agir poderosamente, abençoar todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém. Paz. Paz.